Bom dia, louvado seja Deus, que Ele possa encontrar o seu coração receptivo, meu irmão, minha irmã, vocês, meus ouvintes, para ouvir a sua palavra. Porque hoje nós vamos estudar o Salmo 50 e quero fazer um resumo desse salmo, aonde o salmista, ele profere, amados, ele libera uma acusação extremamente severa contra aqueles que entregam ofertas a Deus, recitam as suas leis, quer dizer, lê, declara as leis de Deus, mas não lhes obedecem como deveria ser obedecido e com sinceridade, com temor e tremor diante de Deus e da sua palavra. E o salmista fala que ele é o juiz, e eu quero ler logo o início dos Salmos, do verso 1 até o verso 6, aonde o salmista diz assim para nós. Esse salmo é o salmo da família de Asaf, conforme está aqui no estudo que eu faço. Ele fala assim: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece, nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. O verso 6. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Então, nós vemos aqui o salmista falando que Deus é o juiz. O salmista declara que Deus fará uma acusação contra o seu povo. E ele fala da intimação de Deus. Deus, ele intima toda a humanidade para o julgamento. E ele fala do esplendor de Deus. Ele fala que Deus, ele brilha com esplendor glorioso e que ele se aproxima com trovões na tempestade. E ele fala, quem são os réus? O povo de Israel, ele é intimado a comparecer diante dele, de Deus. E ele fala sobre o julgamento de Deus. E o que Deus deseja. Ele fala assim, nada de touros ou cabritos. Deus não está interessado em receber ofertas de touros e cabritos, porque ele é o dono. Olha que coisa linda, irmãos, isso é do verso 8 ao 13. Ele é o dono de tudo na terra. Então, ele não precisa receber ofertas de touros e de cabritos. E ele fala o que Deus despreza, o salmista falando aqui. Ele fala de uma religiosidade vazia. Ele fala da participação do povo no pecado. Eles ajudam os ladrões, investem tempo com adúlteros. E ele fala que eles mentem, que eles são tolos, que eles mentem e difamam os outros. E o que é que Deus agora declara? Considerai para que eu não vos despedace. Irmãos, esse salmo é uma convocação de Deus. Nós vemos primeiro o salmista falando, né, que Deus, ele é o juiz. Ele fala assim, olha, ouça meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus, o próprio Deus vai testemunhar contra Israel. Hoje, nos nossos dias atuais, amados, nós somos a Sião de Deus. Nós somos o Israel de Deus. E aqui é muito claro, quando Deus fala que ele não aceita sacrifícios de tolo. Ele fala para nós assim, amados. Ele fala, eu acho lindo isso, olha. No verso 11, a parte B do versículo, ele
eu vou ler o versículo 11 todo. Ele fala assim, verso 11 do Salmo 50. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Aí ele fala no 12, se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? É Deus fazendo uma pergunta para aquele povo. Ele faz a mesma pergunta para nós, quando nós levamos a nossa oferta diante do altar de Deus. Oferta de tolo, sacrifício de tolo. Porque quando nós oferecemos, mas não obedecemos, é o que o salmista está falando aqui para nós. Isso serve para todos os tempos, para ontem, para no passado, para o nosso futuro agora e para o presente e para o futuro. E aí ele fala assim no versículo 12, 13, aliás, acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Aí no 14 ele diz, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim, olha que lindo, irmãos, o verso 15. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Muito bom isso. E ele fala no versículo 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É o último versículo desse salmo. Esse salmo 50, irmãos, ele tem 23, aliás, 23 versículos. E o versículo 23, finalizando esse salmo, diante de toda acusação que a gente leu de início, que Deus vai julgar o povo, que Deus é juiz do povo. Ele também é advogado, você sabe? Ele advoga as nossas causas. Ele advoga as nossas causas. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é um advogado que eu posso dizer como, irmãos? Incomparável. Não existe advogado como o nosso Deus. Porque lá no livro de 1 João, eu quero trazer a sua lembrança. Ele fala assim, se todavia, a parte B do versículo, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o supremo juiz, ele é o supremo legislador, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, no versículo 23, ele fala assim, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos, amados. Jesus, ele é a nossa esperança, porque ele é o advogado por excelência, incomparável, não tem outra igual a Jesus. Ele é incomparável, sabe por quê? Porque ele é justo, né? Aqui fala, ele fala nesse salmo para nós que ele é juiz, que ele é justo. Ele nunca pecou, diz a Bíblia. Então, ele é não só apenas Deus, ele não é só apenas Deus, irmãos, mas ele é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele é o nosso advogado. Ele é a verdade para mim e para você. Ele foi e ele é sempre o maior exemplo em toda a sua palavra. E ele é incomparável pelos seus métodos, sabe, de advogar as nossas causas diante de Deus. Então, ele é incomparável porque ele é eficaz em tudo o que ele faz. A Bíblia diz que ele é o nosso general de guerra. Ele vai à nossa frente. Amados, ele nunca perdeu nenhuma guerra, nenhuma causa. E para ele, não há nenhum ser humano que seja irrecuperável, que não possa se recuperar. Nenhum ser humano que é causa perdida para o nosso Deus. E também para ele não tem nenhuma pendência, amados, que seja insolúvel. Pensa nisso. Ele pode tudo quando ele quer. Então, coloque a sua vida, coloque a sua casa, a sua família nas mãos de Jesus, meus amados.
e creia que Ele é a resposta para todas as suas e as minhas e as nossas causas. Chame-o como advogado dos advogados, mestre, juiz, promotor, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe você, fique com esta palavra, leia este salmo, meus amados, estude a palavra de Deus, e assim como eu me maravilho ao ler o que Ele é, você vai se maravilhar também. Eu desejo isso para você. Eu desejo que o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, não é apenas Deus, mas que Ele seja o teu Deus, como Ele é o meu Deus, como Ele é o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe.